Fala minha galera, tranquilo? Bom pessoal, hoje nós estamos voltando aí pra forma que foi no início, né? Eu me filmando. Eu estava filmando a apostila, somente esclarecendo a vocês, estava filmando a apostila porque alguns alunos provavelmente não tinham ainda a apostila, então acredito que dessa forma, eu filmando a apostila, fique mais igualitário, né? Todos tenham acesso, mas preferi fazer de uma outra forma. O que eu fiz? Fiz um resumo que assim todos terão acesso à mesma matéria, tá? E não precisa se preocupar com a questão da apostila, já que nós temos inúmeras preocupações além da apostila, não é verdade? Então acredito que através do resumo fique um pouquinho mais tranquilo para vocês, tá bom? Coloquei esse resumo para vocês lá no site, junto à tia Soraya, tá? Mandei para ela, ela postou certinho. E hoje eu vou ler com vocês e nós vamos desvendar tudo isso que está aqui, tá bom? Primeiro eu comecei com os setores da economia, tá? Começou assim. Setores da economia. A economia é dividida em três setores. São eles: setor primário, secundário e terciário. Beleza? Então vamos lá. Setor primário. As atividades deste setor estão vinculadas ao extrativismo, à pecuária e à agricultura, setor responsável por produzir matéria-prima para o setor industrial. Então vamos lá, pessoal. Na produção de uma mercadoria, o setor primário é o primeiro passo na produção, certo? O próprio nome já diz, setor primário, ou seja, vem de primeiro, secundário de segundo e terceiro de terceiro mesmo, terciário de terceiro mesmo, certo? Ou seja, o setor primário é o primeiro passo na produção de um determinado produto. Tranquilo? Simples? Beleza. Então vamos lá. Esse setor é responsável por extrair a matéria-prima que será modificada na fábrica, certo? Ou seja, é o primeiro contato do homem com aquela matéria-prima. É a extração dela, é a retirada dela da natureza. Beleza? Tranquilo? Setor secundário, galera. Este setor é responsável pela transformação da matéria-prima, ou seja, as fábricas e construção civil. A partir do momento em que nós recolhemos uma madeira, recolhemos uma madeira do meio ambiente e nós transformamos ela em um armário, por exemplo, pronto, nós temos um belo exemplo de setor secundário. É o segundo passo da produção, o próprio nome já diz. Tranquilo? Responsável pela produção da mercadoria, transformação da matéria-prima em mercadoria. Aí vocês se lembrem do exemplo do armário. Tranquilo? Nós extraímos a madeira sem um formato específico de armário da natureza. E aí, a partir do momento em que nós temos essa matéria-prima, nós produzimos e moldamos daquela forma que nós queremos. Tranquilo? E o setor terciário é o setor ligado à prestação de serviços e o comércio em geral. Ou seja, é a partir do momento em que o comprador tem acesso à mercadoria, certo? Ela já passou pela transformação, aquela madeira ela já virou um armário e ela está em uma loja para ser vendida. É basicamente isso, é quando há a interação do consumidor junto à mercadoria, junto ao vendedor. Beleza, pessoal? Então são três setores da economia. Lembre-se: setor primário, primeiro setor, setor secundário, o segundo setor no caso, e o setor terciário, que é o terceiro e último setor. É só vocês correlacionarem uma palavra com a outra, beleza? E aí nós vamos adentrar um pouquinho nas questões rurais, tá bom? Porque essa parte da apostila ela vai pegar muito a questão rural, tranquilo? Então vamos lá. Extrativismo é a atividade relacionada à extração de recursos naturais. Simples. Extrativismo, a própria palavra já diz, é o ato de extrair, beleza? E obviamente recursos naturais. Só que esses podem ser os extrativismos mineral, animal e vegetal, beleza? São esses três tipos de extrativismo, tranquilo? Então vamos lá, pessoal, falando sobre a pecuária, tá? Conforme eu disse para vocês, a gente vai falar muito sobre o meio rural. Pecuária, conjunto de práticas e técnicas cujo objetivo é a criação de animais com fins lucrativos. A pecuária brasileira apresenta duas categorias, a extensiva e a intensiva. Vamos lá, pecuária, conjunto de práticas e técnicas cujo objetivo é a criação de animais com fins lucrativos, ou seja, aquela determinada pessoa, ela tem uma criação de animal, mas pelo fato da possibilidade de lucrar,
Beleza? Então, isso é pecuária, é quando nós criamos um determinado animal, porém com fins lucrativos. Ou seja, nós queremos retorno financeiro. Tranquilo? Aí nós temos a pecuária intensiva e a extensiva. Vamos lá. A extensiva. Nesta forma, a produção de rebanho fica solto em pastagens com grandes áreas e as técnicas utilizadas são simples, o que ocasiona a redução do custo. Ou seja, o indivíduo ele simplesmente deixa o animal naquela determinada localidade, em um grande espaço, tá? E o rebanho de fato fica solto, tá bom? Ele apenas, digamos, tem os cuidados básicos com aquele animal, certo? Essa é a extensiva, é só vocês lembrarem de extensão, quando o gado ele fica solto em determinada localidade, em uma grande área, beleza? E já a intensiva, eles apequenam a área em que o gado pode ficar, ou seja, é uma área menor, porém há um cuidado maior com o animal, ou seja, tem questão da alimentação do animal é melhor, questão de sementes selecionadas, também há questão de acompanhamento com veterinários, ou seja, aquele animal ele passa por digamos, diversos cuidados, já que na pecuária extensiva nós não temos, tranquilo? Ou seja, a intensiva ela é de fato mais cuidadosa com o animal. Vamos ver aqui. Forma de produção em que são empregadas tecnologias mais sofisticadas, como monitoramento e acompanhamento do rebanho, com veterinários, seleção de raças e confinamento. Ou seja, os animais são mantidos em áreas relativamente pequenas, conforme eu havia dito, onde recebem um tratamento adequado para favorecer o seu desenvolvimento. Ou seja, dado um cuidado, tem cuidado com a alimentação, cuidado de fato com tudo que envolve o animal, não só a alimentação, mas a área, cuidado, acompanhamento de fato dele, acompanhamento da saúde do animal. Então, tudo isso nós temos na pecuária intensiva.